Imagine um mundo onde carros eram artigos de luxo, inacessíveis para a maioria das pessoas, pois era exatamente essa a realidade antes de Henry Ford. Enquanto muitos achavam que automóveis eram apenas brinquedos para milionários, ele pensava diferente. E é aqui que entra a parte surpreendente. Ford não apenas transformou a indústria automobilística, mas mudou completamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos. Mas será que você sabe toda a verdade sobre esse homem? Nem tudo foi inovação e sucesso. Sua história carrega polêmicas, fracassos e decisões controversas que poucos conhecem. Ele começou como um jovem fascinado por máquinas, desmontando relógios e aprendendo sobre engrenagens. Mas foi sua mentalidade visionária que o levou a revolucionar a produção industrial. Com a criação da linha de montagem, ele não só reduziu o preço dos carros, mas também redefiniu a economia mundial. Só que, ao mesmo tempo em que se tornava um dos empresários mais influentes do planeta, também se envolvia em polêmicas que mancharam sua reputação. Pouca gente sabe, mas Ford teve ligações com ideologias controversas, fracassos empresariais e decisões que quase levaram sua empresa ao colapso. Mas o que fez esse homem ser tão grande a ponto de seu nome estar vivo até hoje? Como alguém sai do nada, sem dinheiro, e cria um império que mudou o mundo? E o mais importante, o que a trajetória de Ford pode ensinar para sua própria vida? No final das contas, sua história não é apenas sobre carros, mas sobre visão, persistência e os altos e baixos do sucesso. Prepare-se, porque essa jornada vai revelar detalhes surpreendentes sobre um dos maiores empresários de todos os tempos. Início e paixão por máquinas. Desde pequeno, Henry Ford parecia ter um fascínio por entender como as coisas funcionavam. Enquanto outras crianças se distraíam com brincadeiras no campo, ele desmontava e remontava relógios, revelando um talento natural para a mecânica. Aos 15 anos, já era conhecido como um relojoeiro habilidoso, não porque tivesse estudado para isso, mas porque a curiosidade o levava a aprender na prática. E aqui está um grande ensinamento. Quantas vezes deixamos uma habilidade adormecida porque nunca nos permitimos explorá-la? O tempo passou, e aquele garoto inquieto percebeu que sua paixão ia além dos relógios. Ele queria trabalhar com máquinas maiores, mais complexas, que realmente transformassem o mundo. Aos 16 anos, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Saiu da fazenda da família e foi para Detroit, onde começaria a trabalhar em uma oficina mecânica. O curioso é que naquela época ele nem imaginava que essa escolha o colocaria no caminho para criar algo revolucionário. Imagine o cenário: um jovem sem dinheiro, sem grandes contatos, mas com uma vontade insaciável de aprender. Ford começou do zero, como aprendiz, operando e consertando máquinas a vapor. Cada dia era um novo desafio, cada erro, uma lição valiosa. E é aqui que fica o primeiro grande ponto dessa história. Tudo começa pequeno, e a persistência transforma habilidades simples em genialidade. Agora, o que será que essa experiência ensinou a ele para os próximos passos? Criação do automóvel e fundação da Ford. Depois de anos aprimorando seu conhecimento em mecânica, Henry Ford decidiu dar um passo ousado: criar seu próprio veículo. Em 1896, ele construiu o quadriciclo, um carro rudimentar, com 4 rodas de bicicleta e um motor simples. Pode não parecer grande coisa hoje, mas na época aquilo era revolucionário. Imagine um mundo onde cavalos ainda dominavam as ruas e, de repente, surge um homem dizendo que o futuro era um veículo sem animais? Muitos duvidaram, mas Ford não se intimidou. O sucesso do quadriciclo atraiu investidores, e em 1903 nasceu a Ford Motor Company. Só que Ford não queria apenas fabricar carros.
Ele queria torná-los acessíveis para todos. Foi aí que, em 1908, ele lançou o Modelo T, um carro confiável, resistente e barato para os padrões da época. Essa foi uma verdadeira virada de jogo. Antes disso, ter um carro era um privilégio de milionários. Mas Ford enxergou algo que ninguém via. O futuro pertencia à classe trabalhadora. E ele faria questão de colocar um carro na garagem de cada um. Agora, pense nisso. Um único modelo de carro foi responsável por mudar a sociedade inteira. O Modelo T vendeu tanto que chegou a representar metade de todos os automóveis dos Estados Unidos. Mas, para atender essa demanda absurda, Ford precisava de algo que revolucionasse a produção. Foi então que ele criou a famosa linha de montagem móvel. Esse método inovador reduziu o tempo de fabricação de um carro de 12 horas para apenas 93 minutos. Mas, será que isso era suficiente para sustentar o ritmo da Ford? Impacto industrial e social. A linha de montagem móvel não foi apenas uma revolução na Ford, mas na indústria como um todo. Ao dividir a produção em pequenas etapas repetitivas, Ford conseguiu fabricar carros a um ritmo nunca antes visto. Isso não só barateou os custos, como também mudou a forma como o mundo via o trabalho. Antes, a produção era lenta, artesanal e cara. Agora, era rápida, padronizada e acessível. E ele não parou por aí? Dobrou os salários dos trabalhadores e reduziu a jornada para 8 horas diárias. Parece bom demais para ser verdade, certo? Mas essa jogada tinha um propósito estratégico. Com salários melhores, seus próprios funcionários poderiam comprar os carros que fabricavam. Isso criou um ciclo poderoso. Mais gente comprava, mais carros eram vendidos e mais empregos eram gerados. Era o capitalismo funcionando como nunca antes. Esse modelo de produção, conhecido como Fordismo, se espalhou para outras indústrias e moldou a economia global. Mas nem todas as suas ideias deram certo. Um dos maiores fracassos foi a Fordlândia, no Brasil. A ideia era genial: produzir borracha para não depender de fornecedores europeus. Só que a execução foi um desastre. A Fordlândia foi um caos de conflitos culturais e ambientais. Os trabalhadores brasileiros não se adaptaram às rígidas regras impostas pelos estrangeiros, e o cultivo da seringueira foi um fracasso devido a pragas. No fim, milhões de dólares foram jogados fora. Esse episódio mostrou que nem mesmo um visionário como Ford estava imune a erros. Mas isso não significava que ele recuaria. Pelo contrário, ele continuou expandindo sua marca. Só que, enquanto sua empresa crescia, suas opiniões políticas começaram a trazer problemas, controvérsias e legado. O sucesso de Henry Ford não veio sem polêmicas. Apesar de sua genialidade na indústria, suas opiniões políticas e sociais geraram grandes controvérsias. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se posicionou contra o envolvimento dos Estados Unidos, algo que dividiu opiniões. Mas foi na década de 1920 que sua reputação sofreu um grande abalo. Ford comprou um jornal e publicou artigos de teor antissemita, o que manchou sua imagem. Mais tarde, tentou se retratar e até vendeu o jornal, mas o estrago já estava feito. O tempo passou, mas suas ligações com ideologias questionáveis não foram esquecidas, e isso só piorou quando ele recebeu a Gran Cruz da Águia Alemã, a maior medalha nazista concedida a um estrangeiro. Essa conexão com Hitler gerou duras críticas, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a polêmica o acompanhou. Mas, independente dessas controvérsias, seu impacto na indústria automobilística era inegável. Em 1943, após a morte de seu filho Edsel, Ford reassumiu a presidência da empresa. No entanto, sua saúde já estava debilitada e ele teve que passar o comando para seu neto, Henry Ford II. Em 1945, mesmo após sua morte, em 1947, seu legado continuou moldando o mundo dos negócios.
O Fordismo ainda é estudado como um dos maiores avanços da produção industrial. Sua obsessão por eficiência e inovação redefiniu o capitalismo moderno. Claro, há lições tanto positivas quanto negativas em sua trajetória. Ele provou que grandes ideias podem transformar o mundo, mas também que decisões controversas podem deixar marcas irreversíveis. E no fim, a história de Henry Ford nos ensina algo essencial. Não basta apenas ter visão, é preciso saber onde essa visão pode te levar. Agora que você conhece a história de Henry Ford, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber é bom, mas aplicar é o que realmente faz a diferença. Ford não apenas teve ideias, ele executou. Ele não esperou as condições perfeitas, ele criou as oportunidades. E você? Está apenas esperando ou já começou a construir seu próprio legado? Talvez a sua grande ideia ainda esteja no papel. Ou pior, só na sua cabeça. Então, o que falta para você dar o primeiro passo? Grandes nomes da história não nasceram prontos. Ford começou desmontando relógios, e Steve Jobs começou desmontando computadores na garagem. Todo império começa pequeno. Você pode não ter uma linha de montagem, mas tem algo valioso: sua capacidade de aprender e agir. O mundo mudou, a tecnologia avançou, mas a essência do sucesso continua a mesma. Você está esperando um empurrão ou vai ser o motor da sua própria mudança? Se essa história te inspirou, imagina o quanto mais você pode aprender aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada de conhecimento. Porque o que separa os grandes dos comuns não é sorte, e sim a vontade de aprender e colocar em prática. O próximo grande nome pode ser o seu, mas só se você decidir acelerar.